Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Jesus na História. Gente, esse curso não acaba. Era para ser 8 aulas, nós já tivemos 19, agora apareceu uma sensacional aula 20ª. E eu já soube, um passarinho me contou que vai ter também uma aula 21ª. Esta aula é muito especial, uma aula extra, de fato, que chega como um presente para nós, porque não estava em nenhuma das previsões, nem minha, nem do Pedro, inicialmente. A gente veio amadurecendo ao longo das 2 aulas que ele deu sobre a presença de Jesus no Corão. Ele vinha me falando, já desde o ano passado, que ele me falava desse professor da Universidade de Sevilha, da Espanha. Ele tinha traduzido um livro desse professor, que se chama A Angústia de Abrão, lançado aqui no Brasil pela Paulus em 2018, e professor Emílio Gonzalez Ferrin, muito especializado um arabista, muito especializado nesse tema do Islã. Ele me falava muito dele. E aí, quando acabou o curso, eu falei, mas Pedro, vamos convidar o Emílio para fazer uma aula extra, e deu super certo. Não conhecia o Emílio, gostei demais, assim, logo à primeira vista, nos demos muito bem, e está aqui hoje. Então, hoje é uma aula diferente do nosso curso, é uma aula na qual eu vou ficar bem quietinho, e vai ser muito mais um diálogo conduzido entre Pedro e Emílio Gonzalez Ferrin. Quem vai proferir a aula para nós é mais o Emílio, mas é claro que em diálogo com o Pedro, nosso Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, Emílio, bem-vindo, senhor. Bien hallado, muchas gracias por la hospitalidad. Que bom, que bom. Você está sendo acolhido com grande amizade e carinho, e a gente só faz sempre um pedido, hein? Hable despacito, hein? Falar devagar, que aí todo mundo entende. Aqui no Brasil, o espanhol, ou o portunhol, como a gente fala, nós vamos entender. Vai ser muito boa a aula, eu estou muito animado, Pedro também, sei que está muito animado, Emílio também. A gente fez um grupinho no WhatsApp para preparar a aula, foi muito animado, divertido e sério ao mesmo tempo. Pedro, você introduz nosso amigo. Seu amigo agora vai ficar meu também. Ei, Mauro, boa tarde a quem nos acompanha. Um grande abraço, Emílio, muito bem-vindo aqui ao canal Paz e Bem. E eu quero lhe agradecer, Mauro, pela possibilidade, então, de nós termos esse encontro, que com certeza será muito enriquecedor para nós e para quem nos acompanha nesse momento. Para mim é uma alegria particular, por conta do contato que estabeleci com o Emílio quando descobri um livro dele, justamente este que você mencionou, A Angústia de Abraão, ainda em espanhol, e apresentei à editora Paulus a possibilidade, a necessidade, eu argumentava assim, de que nós tivéssemos em português um título com esta qualidade, com esta consistência que me deixou absolutamente impactado, para usar uma palavra que você gosta, quando eu fiz a leitura desse livro no bojo dos estudos que andava fazendo sobre as conexões entre o mundo judaico-cristão e o mundo islâmico. Então, estabeleci contato com o Emílio para discutir aspectos da tradução do livro e depois organizamos a vinda dele aqui ao Brasil no fim de 2018, com apoio fundamental da Paulus Editora, para que ele pudesse apresentar o livro, então pudesse lançar o livro, que aconteceu inicialmente em Recife, aqui em Maceió, depois em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e finalmente ainda Emílio foi a Brasília apresentar este seu livro. Agora, para que o nosso pessoal, Mauro, possa conhecer um pouco mais da figura de Emílio e das suas atividades, então, eu gostaria de acrescentar àquilo que você mencionou, que ele é, então, um professor
no campo dos estudos islâmicos e árabes. Emílio, depois você corrija aí os detalhes. Na Universidade de Sevilha, ele tem um sem número de outras atividades. Ele, por exemplo, coordena um grupo de estudos, um grupo de trabalho intitulado Observatório de Religiões Comparadas, em Sevilha. Ele atua também numa fundação, a Fundação Três Culturas do Mediterrâneo, justamente preocupado como ele com esses intercâmbios, entre as culturas judia, cristã e muçulmana, entre outras. Enfim, ele tem uma produção bibliográfica vastíssima. Temos apenas este livro em português, mas ele é muito conhecido também, em algum momento nós vamos falar disso, Emílio, na conversa, por esta obra, que é a História General de Al-Andalus, em que ele, entre outras coisas, questiona o modo padrão com que é pensada a entrada da cultura árabe muçulmana na Península Ibérica. Ele coloca de pernas para o ar a visão muito convencional, muito padronizada, de que teria havido uma invasão e uma conquista muçulmana da Península Ibérica, algo que, me corrija, Emílio, se eu estiver equivocado, algo que vai servir lá adiante para justificar a ideologia católica da reconquista da Península Ibérica. Então, não houve conquista, assim como não houve reconquista. Foi uma expulsão. Enfim, Emílio escreve de maneira muito instigante, de maneira muito provocadora. E o último trabalho, pelo menos até onde eu sei, foi este livro que demorou quase a viagem de Ulisses para chegar a mim, mas chegou, um livro chamado Quando Fomos Árabes, ou Quando Éramos Árabes, nós da Espanha, se entendo bem o título. De Espanha e Portugal. Da Ibéria, Quando Éramos Árabes. Quer dizer, alguma coisa de muito instigante e inusitado cá para nós, que somos receptoras de um legado cultural vindo da Península Ibérica. De sorte que, Emílio, dou-lhe as muitíssimas boas-vindas. Gostaria que você se apresentasse ou completasse algum elemento a mais que você gostaria de colocar aqui para o pessoal que nos acompanha. Depois, Mauro, então, vai fazer lá as saudações e entramos na conversa. Muito obrigado. Muchas gracias por esta grandiosa bienvenida y esta hospitalidad. Yo solo puedo añadir alguna cosa a la presentación de mi buen amigo Pedro Lima, y es que, por una parte, la inquietud intelectual de Pedro Lima fue un imán, fue una forma de atraer mi especialidad que no ha ocurrido en otras partes del mundo. Por lo general, en el mundo, el Islam lo estudia un grupo de personas, el judaísmo lo estudia otro grupo de personas, el cristianismo lo estudia otro grupo de personas. Pero Pedro consiguió unificar esa especialidad y no solamente es el traductor del libro, sino que gracias a la traducción de ese libro, yo creo que comenzó mi propia vinculación con las zonas intermedias de las tres religiones. La segunda cosa que quiero decir es darle las gracias a Mauro López, porque me siento muy cómodo en un programa llamado Paz Event, un programa que no pretende que la religión sea un compartimento estanco, sino que la religión pueda ser alguna forma de ética colectiva sin necesidad de nombre, de título, de propiedad. Yo estoy muy cómodo cuando hablo de religiosidad, estoy muy cómodo cuando hablo de historia, estoy muy cómodo cuando hablo de territorio.
pero a la gente no le gusta hablar de lo que ocurre en un territorio. A la gente no le gusta decir lo que ocurrió en la península ibérica, sino qué le ocurrió al cristianismo, qué le ocurrió al judaísmo, qué le ocurrió al islamismo. Porque en la mentalidad del historiador clásico no está la historia vertebrada sobre la mezcla, la mixtura, el mestizaje, sino sobre la historia como purificación de un presente. Por eso la historia es tan importante, porque sirve para arma de futuro. Y hoy por hoy es un arma muy peligrosa, porque está dando la idea al mundo de que a lo largo de la historia pasada, mis compañeros no eran los que estaban conmigo, sino los que tienen mi misma religión. Eso es un error. Por cierto, ¿se me entiende bien? ¿Se comprende bien? Vale. Eu entendi tudo muito bem. Bien, para mí no hay forma de comprender el cristianismo sin estudiar el judaísmo, pero tampoco hay forma de comprender el judaísmo y el cristianismo sin estudiar el islam. Pero no hay posibilidad de entender una religión constituida llamada Islam antes del año 800. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que pueda ser antes del año 800, que para mí tiene el valor de la fundación de la ciudad de Bagdad, actualmente en Irak, todo lo que ocurriera antes es imposible de concederle un título de propiedad. Es un túnel, una cueva, hay mucho eco, hay muchas voces diferentes y solo la historia después recupera lo que quiere. Entendo. Bom, este aperitivo, como dizemos aqui, não sei como se diz em espanhol. Igual, igual. É igual? Então, perfeito. Já deu para entender como é que vai ser a nossa conversa aqui, que vai ser realmente muito empolgante. Deixa eu saudar, como fazemos todo encontro nosso, quem chega para essa sala de aula ao vivo. Esse programa está sendo transmitido dia 20 de julho, transmitido ao vivo, dia 20 de julho, às 5 horas e 15 minutos da tarde. Você assiste, claro, o dia e hora que quiser. Quero agradecer também o Emílio por isso. Em Sevilha são 5 horas a mais, então estamos, de fato, está sendo para nós uma delicadeza do Emílio nos atender tão tarde para ele lá na Espanha, para essa aula. E aí quero saudar. Chega aqui o José Geraldo da Silva Neto. Boa tarde, povo de Deus. Um abraço fraterno daqui de Osasco. Tânia Gabos, de caderno nas mãos, pronta para registrar esse presente. Eliane Gonçalves, aula extra, muito bom. Benedito Ider, grande amigo. Pedro e a todos, surpresa maravilhosa. Dimarange Moraes, Maria do Socorro, Pedro Cristóvão Filho. Boa tarde, Mauro, Pedro, cursistas, e bem-vindo especial ao professor Ferrin. Precisamos desmistificar os mal-olhados ocidentais ao pensamento islâmico e espero aprender ainda mais. Manuel Abreu, também esperando ansiosamente. Heloísa Bortoli, Rosemary Santos, a Carla Pavão, nossa protagonista aqui do Paz e Bem, Lázaro Alves Pereira, Ivone Martinho, lá de Pernambuco, muito bem chegada. João Cândido Chaguri, Assalamu alaikum. José de Arimateia Moraes, boa tarde a todos e todas. Josi Negreiros, nossa moderadora. Thalita Alves Dias. Estamos aqui aguardando a aula. A sala do CEBI está cheia para esta nova jornada. CEBI, Emílio, aqui no Brasil, é um centro popular de estudos bíblicos, muito tradicional. Tem 40 anos de idade, de raízes muito populares aqui no Brasil. Então, tem vários membros do CEBI que no Brasil inteiro assistem o curso do Pedro. Enfim, o Pedro também é uma figura vinculada ao CEBI também, durante muitos anos. Luiz Severino, Eliane Laskovski, mandando boa tarde.
Marina Alves da Silva do Couto, a Jaissa Lima Santana, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, irmã do Pedro, está aqui com a gente sempre. Um beijo para ela. Olga de Oliveira Lima, Regina Parenza, quem mais? Fernando Antônio de Rezende, de Brasília, também sempre com a gente, Irene Barros Pereira, de Santo André, Jorge Lula Barreto, boa tarde, companheiros de luta política, gosto dessas aulas extras. Vai ter mais também. Aí aqui uma figura que eu não conheço, mas acho que vocês dois conhecem, Paulo Basalha. Saudações aos queridos professores Pedro e Emílio. Quem é Paulo Basalha? Paulo Basalha, por favor, Emílio. Él es el héroe del momento en la publicación del libro. Es el hombre que apostó primero por la publicación del libro y luego por invitarme a Brasil de la mano de mi amigo Pedro. Por lo tanto, Pablo es el hombre que confió en el buen criterio de Pedro y yo le estoy muy agradecido. Então, Paulo da Paulus, então, não é? Sim, é Padre Paulino e à época era o diretor-geral da Paulus. Ah, que legal. Então, Um abraço, Paulo. Muitíssimo bem-vindo, Paulo. Muito bem-vindo mesmo. Maria Paula Leal, acho que eu pulei algumas pessoas aqui. O Jadson, professora Flor Silva, quem mais? O Jadson, já falei dele. Bom, gente, Vera Barbosa, Ninfa Zampronha Barreiros, Josélio Lima, o Emerson Bardelotti, grande amigo, Albenir Alexandrina, Alberto Clefaz, dizendo do privilégio dele estar aqui, Anne Walsh com a gente sempre também, a Silvia, Lamartine Oscar Veiga, João Filho. Gente, não para de chegar gente, então eu tenho que parar de cumprimentar. Sintam-se todos e todas muitíssimo bem chegados para essa aula extra do curso Jesus na História, com o professor Emílio Gonzalez Ferrin, acho que eu errei. Emílio Gonzalez Ferrin, acertei, achei que eu tinha invertido o seu nome, Emílio. E Pedro Lima Vasconcelos, com vocês dois. Muito bem. Para a gente aproveitar bastante o tempo, e o tempo corre muito quando as coisas são boas, né, Mauro? Então, nós combinamos de fazer uma conversa em torno de 3 temas principais, ou 3 tópicos principais. Eu vou lançar a questão básica, Emílio, e aí você, à medida que vai fazendo suas exposições, eu, Mauro, entramos com observações ou questões. Vamos ver se ali em torno de 20 minutos, mais ou menos, para cada uma dessas questões, serão suficientes para a provocação, porque aqui só será possível fazer uma provocação para que as pessoas vão atrás, né, de mais elementos das obras de Emílio, esta que está disponível em português, né? Então, a primeira questão, Emílio, tem a ver com o fato de que eu disse a você, este encontro acontece no final de um percurso que fizemos aqui, eu e Mauro, puxando o caminho sobre Jesus na história, né? Ou seja, desde as pesquisas sobre a figura histórica de Jesus de Nazaré, passando por testemunhos literários dentro e fora do Novo Testamento, né? Avançando pelos textos apócrifos, e a ideia era terminar com a referência a Jesus no Corão. E aqui no Brasil, em particular, costuma ser um motivo de estranheza, de susto, me entende? Não é que Jesus esteja presente no Corão, que Jesus se faça presente no Corão. Afinal de contas, a tradição islâmica, ela tem uma presença menor aqui no Brasil, menor no sentido numérico, mas não menos importante. Mas há um desconhecimento geral desta presença do Islã, a não ser por conta das notícias e dos acontecimentos no âmbito da geopolítica. Isso vamos tratar depois.
Então, é uma surpresa para muitas pessoas que Jesus esteja presente no Corão, que Maria esteja presente no Corão, que outras figuras da Bíblia, da escritura judaica e da Bíblia cristã estejam presentes no Corão. Então, nesse primeiro momento, gostaria que você fizesse suas considerações sobre os caminhos que levaram a que Jesus, sim, se fizesse presente no Corão e de maneira tão significativa, e como você já nos antecipava, né, de maneira até mais forte, com mais presença ainda do que aquela que a gente consegue reconhecer na superfície do texto que temos em mãos. Então, vamos começar com essa abordagem de cunho histórico. Como é que Jesus chegou ao Corão? Bien, el Corán no es un libro. El Corán es una recopilación de libros a lo largo del tiempo. Hay que pensar en el Corán como se piensa en la Biblia, que sufrió un proceso de canonización hasta conseguir ofrecer los capítulos que hoy conocemos como capítulos, pero que en su momento muy probablemente no eran capítulos, sino que eran libros completos. Cuando uno lee el Corán, lo primero que le sorprende es la repetición de muchos temas, en un capítulo, en otro capítulo, en otro capítulo. ¿Por qué? Porque no estaba pensado para que eso fuera un solo libro. Por lo tanto, una persona escribió un libro, otra persona escribió otra, y al final hay redundancia, hay repetición. A nadie se le ocurre decir que el Nuevo Testamento está compuesto de 4 libros repetidos, porque todos partimos de que los 4 evangelios son 4 versiones diferentes que al final se decidió encuadernar, convertir en libro. Ha dicho el profesor Lima Vasconcelos, ha dicho que hay también una preocupación con la literatura intermedia, lo que se llama los evangelios apócrifos. Cuando se canonizó la Biblia cristiana, hubo muchos libros que se consideraron históricos, pero no religiosos. Esos, hoy por hoy, se llaman apócrifos. Para mí, para mi consideración filológica, el Corán es un evangelio apócrifo. Forma parte de esa literatura intermedia en que aparecen personajes del Antiguo Testamento, personajes del Nuevo Testamento, pero no como nosotros lo pensamos en la Biblia cristiana, de tal manera que se considera fuera del canon, pero no fuera del espíritu religioso de su época. Cuando uno lee el Corán, cualquier capítulo del Corán, es imposible negar que eso sea un libro cristiano. No hablo de que Jesús esté en el Corán, que sí, digo que es un libro cristiano, porque no solamente está Jesús, sino que también está Cristo. Es un paso más allá, porque en el Corán Jesús no es un personaje histórico, Jesús es el elegido, es el que viene a salvar, es el Mesías. Por lo tanto, tiene una función mucho más trascendental que la de un personaje histórico. ¿Qué ocurre con el Corán y con Cristo? Que en algunos evangelios apócrifos hay una negación de Dios teniendo hijos, de Jesús siendo hijo de Dios. Eso no es solamente islámico, eso evidentemente es judaico y también de muchas corrientes judeocristianas de Oriente Medio en la antigüedad tardía. Bien, pues el Corán es un evangelio apócrifo que defiende la figura de Cristo, que defiende la virginidad de María, pero niega que sea hijo de Dios. Ese es el contenido del Corán. Muito bem. Para que as coisas vão ficando
mais claras, Emílio, eu coloco então uma outra questão para você nos ajudar a pensar. Isso significa dizer que para entender, seja o Corão, seja o próprio nascimento do Islã, é preciso considerar que o cristianismo, nestes tempos da Antiguidade Tardia, ou seja, ali aquele período que vai mais ou menos de 400 até 800, era um cristianismo com muitas expressões, com muitos rostos, com muitas faces, um cristianismo muito diversificado. Ou seja, deveríamos falar, inclusive, de cristianismos, no plural, né? E você, junto com isso, falava também de grupos judeu-cristãos, né? Como fazendo parte deste universo do cristianismo, deste universo religioso do Oriente Médio nestes tempos, e os grupos judeus, e os tantos outros grupos e expressões religiosas de outras origens. Nós estamos aqui mais fixos ou mais atentos àquela orientação de cunho monoteísta, né? Mas, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa pluralidade de cristianismos e de judeu-cristianismos existente naquele contexto, que ajuda, então, a entender como a presença de Jesus no Corão é tão óbvia a ponto de você dizer, não, mas não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, né? Hay una palabra que del portugués y el español ha pasado ahora al inglés, pero no se entiende. La palabra es convivencia. Nosotros en portugués y en español entendemos exactamente lo que es la convivencia. Convivencia es el matrimonio. Convivencia es un convento, un monasterio. Convivencia es una empresa con un consejo de dirección. Convivencia es un término neutro, no es ni bueno ni malo, es coexistencia. Bien, cuando los británicos han tomado la palabra convivencia del portugués y del castellano, han pretendido entender que convivencia significa todo el mundo de la mano, todo el mundo amándose, todo el mundo queriéndose. Esa no es la realidad. La realidad es que convivencia significa gente diferente en un mismo sitio. Por eso yo le daba antes tanta importancia al territorio. Bien, la antigüedad tardía, muy especialmente desde el año 200 hasta el año 500-600, es el mayor territorio de convivencia que hay en la historia de la humanidad. Gente de muchos idiomas, de muchos proyectos políticos, de algunos imperios y sobre todo de mucha inquietud religiosa, porque al haber mucha guerra hay mucho fin del mundo. Siempre que hay una buena guerra hay un buen libro sobre el fin del mundo, hay un apocalipsis. Entonces, hay dos momentos que para mí son fundamentales para comprender en los judeocristianismo-islamismos, es decir, el monoteísmo. Uno es cuando se decidió crear el canon bíblico cristiano y se decidió que el Antiguo Testamento formaría parte de la Biblia cristiana. Hay un personaje que tú conoces bien, Marción. Marción dice que su Dios cristiano no puede ser el Dios guerrero, vengativo, duro del Antiguo Testamento. El Dios de Belén, el Dios de Jerusalén, no puede ser el Dios de Job, no puede ser el Dios de Sodoma y Gomorra, no es la misma consideración ética. Pero el cristianismo decide que sí tiene que formar parte. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace como inclusivo, porque pretende que para ser monoteísta no tienes que tener una marca física
como el judaísmo con la circuncisión. No tienes que tener una marca física como el judaísmo de la alimentación, sino que tienes que tener una fe. El cristianismo nace ecuménico, pero todas las corrientes que podrían ser ecuménicas se enfrentan al segundo gran momento, que es año 325, Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea hay que decidir si Dios tuvo o no un hijo. Es decir, si Jesús es un profeta o es hijo de Dios. En el año 325, el cristianismo aún no ha resuelto que Jesús es hijo de Dios. Cuando termina el Concilio de Nicea, ya no hay cristianismo ecuménico, ya no hay cristianismo inclusivo. Hay una obligación de ser cristiano sabiendo que Jesús era hijo de Dios. Ahí ha nacido toda la diversidad de movimientos religiosos judeocristianos que algún día serán el Islam. Porque la mayor parte de los creyentes de Oriente Medio creen compatible, inclusivo, ecuménico, la figura excepcional de Jesús, pero no puede haber un Dios con hijos como el Dios de los romanos que tiene hijos, el Dios de los griegos, el Dios de los egipcios. Eso es paganismo. Por lo tanto, la gran mayoría de los primeros cristianos está en contra de la paternidad de Dios. Y como la autoridad en Nicea impone un criterio, muchas corrientes se acaban convirtiendo en esotéricas, muchas corrientes ocultas, muchas corrientes desperdigadas. Cuando llegue el Islam, todas esas corrientes incluirán una nueva versión del monoteísmo. No hay nuevos materiales, hay una lectura nueva de viejos materiales. Perfeito. Se podemos ainda, Emílio, nesse primeiro bloco, entrar um pouquinho em alguns detalhes desta presença óbvia de Jesus no Corão. O público que acompanhou o nosso curso aqui, ele tratou, a partir da minha provocação, sobre a Sura 19. Você sabe que é o objeto de minha pesquisa aí há um bom tempo. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre outras expressões sobre Jesus presentes em outras suras do Corão? E depois vou lhe fazer uma pergunta sobre o Domo da Rocha, a respeito do qual também a gente tratou no encontro passado. Entonces, yo iba a empezar hablando sobre el Domo da Rocha, pero espero para después. Ok. La Zora 19, el capítulo 19 del Corán, se llama Maryam, Surat Maryam, Azora de María. En el mundo árabe y en el mundo judaico, un hombre es conocido por el nombre de su padre. Mi nombre es Emilio, mi padre es Antonio. Mi nombre siempre sería Emilio ben Antonio, porque el apellido, el nombre de familia es el nombre de mi padre. Bien, solo hay un caso en que el hombre es conocido por el nombre de su madre, y es Jesús, que es conocido como Jesús, hijo de María. Aquí hay dos razones. Una, para quitarle importancia a que Jesús sea hijo de Dios, para no tener que hablar del Padre. Y dos, para darle importancia a María, porque María es una figura emblemática de la religiosidad de Oriente Medio. No se puede entender la religiosidad de Oriente Medio sin Astarte en el Líbano, sin Isis en Egipto, sin la representación de Astarte y de Isis en el judeocristianismo, que será María. Entonces, el capítulo 19 es un credo en sí mismo
de lo que yo entiendo como la veneración de María en Oriente Medio. Una veneración que se refleja en muchos escritos y también en lo que vas a hablar después, en algunos templos y en algunas capillas de Oriente Medio. Cuando la Iglesia decidió aceptar como literatura los evangelios apócrifos, decidió que los libros apócrifos serían aquellos que, uno, exageran la virginidad literal de María. Dos, hablan de los milagros del niño Jesús. En el Nuevo Testamento, el niño Jesús actúa muy poco. Está en la cuna, adoración, se pierde y aparece en el templo y de pronto tiene 30 años. Faltan varias temporadas en esa serie de Jesús. ¿Por qué? Porque había demasiado milagro pagano en la vida de Jesús. Porque en los evangelios apócrifos el niño Jesús mata. El niño Jesús da vida a pajaritos de barro. El niño Jesús hace cosas que hacían los dioses grecolatinos y no gusta. Bien, ese niño que hace milagros aparece en los evangelios apócrifos. Esa María que tiene un milagro porque ha nacido el niño de su virginidad aparece en los apócrifos y exactamente igual que en los evangelios apócrifos se redacta la Azora 19. La Azora 19 es la traducción árabe perfecta del evangelio de, no sé cómo lo decís en portugués, de Santiago, de Jacob, decir. O tu evangelio de Tiago. De Yago, ¿de acuerdo? Prácticamente el mismo milagro y la misma historia. El Corán no engaña a nadie, no pretende una literatura nueva, lo que pretende es recordar la literatura de siempre. Está la Azora 19 de María, está la Azora 7 de las mujeres, está la Azora 4, está la Azora 3 de la familia de Imrán. Hay la mayor parte de los grandes capítulos del Corán tratan sobre Jesús en su relación con María. Sin embargo, en todo ese libro de 114 capítulos, la palabra Muhammad aparece 4 veces. Sim, e aí, se me permite, eu emendo então com a próxima pergunta. Então, Jesus aparece dezenas de vezes e a palavra Muhammad, né, Maomé, aqui no português comum, aparece 4 vezes. Esse é um elemento absolutamente surpreendente, né? E aí eu emendo então com a pergunta sobre o Domo da Rocha, né, ao qual eu fiz referência na aula que passou, né? Quer dizer, aquela construção que hoje está em Jerusalém, no lugar onde existia o templo, né, que Jesus conheceu e do qual a Bíblia fala tantas vezes. E em torno desta construção, na parte externa, mas também na parte interna, aparecem versículos, né, que estão no Corão, né, numa redação não exatamente a mesma que a gente conhece do livro do Corão, o que coloca justamente perguntas importantes, né, sobre a redação, sobre a consolidação, a edição, né, do Corão, mas há um destaque muito grande para a figura de Jesus, né? E se eu não estou enganado, você me corrija, parece que há uma referência a Muhammad, né, a palavra Muhammad, né? Mas o destaque, né, é a figura de Jesus, inclusive com referências da Sura 19, do que hoje é a Sura 19. Então, se você pudesse falar um pouco sobre este nome Muhammad, as 4 vezes que aparecem, e o que justamente as investigações têm tratado de mostrar a respeito dessa relação entre esses 2 termos, né? A figura de Jesus, o nome Muhammad, presentes no Corão, presentes no Domo da Rocha, lá no coração de Jerusalém.
Cuando uno visita Adomo da Gosha, uno percibe que eso no es una mezquita, no es un templo islámico, es simplemente un templo. Lo que ocurre que hoy día sí se considera como un templo islámico porque la historia le ha dado esa etiqueta, ese nombre. Cuando uno viaja a Jerusalén, a 7 kilómetros de Adomo da Gosha hay una iglesia que se llama Cacisma. Cacisma en griego significa sede y es la sede de María. Exactamente el mismo plano arquitectónico de Adomo da Gosha, que es un octógono con una rocha en medio, con unos posibles rituales de agua y con unos azulejos, ¿se dice? Azulejos alrededor, decorados con el libro de la vida, con frutas, con palmeras. Exactamente igual que Adomo da Gosha, está a 7 kilómetros y se llama Iglesia del Santo Cacisma de María. O sea, sede de María. Quiere eso decir que la roca y la referencia a María es un templo de alguna comunidad cristiana árabe que valora a Jesús como hijo de María. Y en las inscripciones de las paredes de Adomo da Gosha está escrito: Dios es uno, no tiene hijos, Jesús es profeta de Dios, hijo de María. Cuando alguien lee eso en árabe, dice, esto es un versículo coránico, pero no está escrito exactamente igual que el versículo coránico. El contenido es el mismo, pero no el continente. No es la misma dicción. Y en árabe, el árabe religioso islámico, la palabra tiene que ser lo que en latín se llama ipsísima verba, las mismas palabras exactamente igual. Si no, estamos hablando de otra cosa. Quiere decir que Cacisma o Adomo da Gosha no son templos islámicos, pero sí están escribiendo en árabe el nombre de Jesús y de María. Bien, cuando un musulmán liberal entiende esto, comprende que el Islam surgió como gran movimiento ecuménico en Oriente Medio que no necesitaba las privaciones del judaísmo, las marcas de alimentación, y tampoco necesitaba que Dios tenga hijos. Pero cuando un fundamentalista escucha estas palabras, no quiere entender que la palabra Muhammad, que da en portugués o en español Mahoma, el enviado de Dios, la palabra Muhammad no es un nombre propio como Emilio o como Pedro o como Mauro. Muhammad significa alabado. Louvado, y hay un... si me permite, louvado. Louvado. Elogiado. Entonces, hay un libro, yo no voy a tomar partido por esta cuestión, pero hay un libro en holandés y en alemán que plantean que la expresión árabe Muhammad Rasulullah no significaría Mahoma es el enviado de Dios, sino loado sea el que viene en nombre de Dios. Por tanto, Muhammad podría ser Jesús. Eso es una herejía en el Islam. Eso es una aventura en los estudios científicos. Yo no tomo partido, pero me interesa muchísimo la posibilidad de la cercanía, de que en un primer momento el Islam nunca pudo surgir como religión nueva, sino como loanza a Jesús, hijo de María. Uau, mas isso muda muita coisa, né? Diga, Mauro. Não, isso muda muita coisa. Muda muito. Primeiro, me chama muita atenção, que estou me aproximando do tema agora, Emílio e Pedro. Me parece que a gente tem dois movimentos ecumênicos, não é?
ao contrário do que a gente imagina. Você tem um movimento ecumênico que se chama dos seguidores do caminho, que depois vai virar cristianismo, que, inclusive, num primeiro momento, está dentro das sinagogas, né? É um caldeirão só, e que, aos poucos, vai se separando das sinagogas, mas continua como um movimento ecumênico. E, a partir de Nicéia, esse movimento ecumênico se cinde e vai dar origem a outro movimento ecumênico que, muitos séculos depois, vai se chamar islamismo. E aí, no tempo, cada um desses ecumenismos vai perdendo essa característica e se afunilando como uma religião institucionalizada, própria, com códice muito rigoroso, né? Sí, yo creo que es una muy buena explicación de ese proceso histórico. El problema con el Islam es que hay 3 palabras que hoy día significan Islam. Por una parte, de lo que estamos hablando, que es una religión. Y esa religión surgió de un movimiento ecuménico y surgió de una necesidad de terminar con un tiempo de guerra. La segunda cosa es el Islam como gran cultura. Nunca un imperio, el Islam nunca fue un mismo imperio. Cuando había un califa, un rey en Bagdad, había otro en el Cairo, había otro en Córdoba, había otro en Fez. Nunca fue un mismo imperio, pero siempre fue un gran sistema comercial. En el Corán, en el propio Corán, dice que el fin del mundo vendrá cuando no haya ni comercio ni amistad. El Islam no se expandió mediante la guerra, sino que se expandió cuando se acabó la guerra. Por tanto, no hay comercio en guerra. Lo que hay comercio es cuando se acaba la guerra. En la guerra hay comercio de esclavos, de armas, de alimentos, pero la seda, el papel, el oro, la sal, las especias, todo el gran comercio del Islam, eso no hay guerra ahí. No hay un solo imperio, no hay guerra, es un sistema comercial. Por lo tanto, tenemos religión, sistema comercial. Y el tercer Islam es hoy día la gran cantidad de creyentes musulmanes que consideran que las 2 cosas anteriores iban juntas. Que Mahoma creó un imperio comercial y hoy tenemos que volver. Ese es el gran problema. El gran problema hoy es mezclar la creencia actual, los orígenes de la religión y esa enorme civilización del Mediterráneo del gran sistema comercial que se llamó Islam. Fantástico. Muito bom, Emílio. Ainda em relação a aquela possibilidade que você nos apresentou, e você diz, eu não tomo partido, né, sobre o entendimento justamente desta expressão Muhammad, né, que então poderia estar associada a Jesus, né? E depois se torna, na tradição muçulmana, uma figura distinta de Jesus, né? É importante considerar, né, Emílio, que no desenrolar das tradições as coisas mudam, né? Quer dizer, assim como você tem, por parte do cristianismo, uma cristianização da Bíblia judaica, né? Por exemplo, Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, ele deu um jeito de colocar o nome Jesus numa passagem do profeta Abacuque, para mostrar claramente que Abacuque estava falando de Jesus. Ou seja, há uma cristianização, né, de Abacuque, 700 anos, 600 anos antes de Jesus. Da mesma maneira, você tem essa possibilidade, acontece nas dinâmicas religiosas, né, de que algo que inicialmente poderia significar alguma coisa específica, receba uma nova significação em outras circunstâncias. Então, você teria uma islamização de alguma coisa que, na origem, era cristã. Isso é. Né? Então, me parece uma possibilidade muito instigante esta, né, que você nos traz.
para fecharmos este momento e passarmos ao segundo, porque o tempo corre, então você entende que as inscrições que estão no Domo da Rocha são basicamente referidas a Jesus. El Domo de Rocha es básicamente un templo cristiano árabe. Yo no sé cómo llamarlo que no fuera cristiano para darle el sentido de a granel, el sentido de ecuménico, el sentido de sin etiqueta. En árabe existe la palabra hanif. Sí. En el árabe del Corán, un hanif es un monje que no se sabe exactamente si es de una religión o de otra, porque está en medio del desierto y lo único que entiende es su acercamiento con el único Dios. Yo creo que ese templo es un templo hanif. Es interesante porque hanif, por lo mismo que decías antes, que las religiones tienen sus mutaciones, hanif árabe viene de la palabra hampa, del siríaco cristiano, y en hampa significaba un pagano, porque el propio cristiano, al ver que un monje se iba al desierto porque no aceptaba la ortodoxia, le decía pagano. Y de pagano viene el sentido de lo ecuménico. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia, cada vez que un hombre o una mujer ha querido comprender de un modo global a Dios y no de un modo regional o familiar, siempre ha sido expulsado, siempre ha sido alejado. Y si tiene suerte y funda un nuevo movimiento, sus hijos le acercarán a una ortodoxia diferente completamente. La historia trastocará completamente su idea, ¿no? El Islam es un gran ecumenismo de Oriente Medio. Cuando uno lee el Corán, y el Corán me temo que o se lee en árabe o no se entiende. Puedes leerlo con una traducción, pero tienes que tener el texto árabe delante, porque las palabras que se han traducido al portugués, al español o al inglés están inducidas, están manipuladas para un discurso concreto. Cuando uno lee el Corán, la palabra jihad, tú lo conoces bien porque estuvimos hablando de eso en Brasil, la palabra jihad no significa guerra. Sin embargo, en las traducciones en castellano, en español, en portugués, tal, en todas ya aparece guerra. La palabra Mahoma, en cualquier traducción al inglés o al francés, aparece 300 veces, 500 veces, pero no así en el texto árabe. Bueno, pues Mahoma es el profeta del Islam, pero no el del Corán. Esa diferencia... El profeta del Corán es Jesús, pero también Moisés, también Abraham y también Noé. El Corán es un libro que recoge las tradiciones de esos 4 grandes profetas, Moisés, Jesús, Noé, Abraham, y elabora todo un intento ecuménico de que cualquiera que respete a esos 4 nombres puede formar parte de una comunidad abierta. Y ese es el sentido unificador de todos los capítulos del Corán. Bem, poderíamos continuar neste caminho, nessa temática, Emílio, mas o tempo corre. Eu vou passar, então, para um segundo conjunto de temas. Mauro, não sei se quer fazer alguma observação ou passamos adiante. Vamos adiante, então. Para nós do Brasil, Emílio, e eu creio que Mauro vai concordar, para nós que não temos esta presença tão marcada, né, desta herança muçulmana, islâmica, da maneira como você, na Península Ibérica, né, o Islã chega para nós aqui pelo navio negreiro, né, em mãos escravas. O Corão chega em mãos escravas aqui. Né? Mas esse é um fenômeno pouquíssimo conhecido e que deixou poucas marcas, né? De maneira geral, né, na formação social e cultural do nosso país. Então, eu gostaria que você nos ajudasse a entender
colocasse elementos de reflexão para a seguinte questão: por que é que nós fomos acostumados a pensar o Islã e o Corão como alguma coisa distante, como alguma coisa apartada, afastada, distante de uma tradição que a gente chama de judeu-cristã? O que é que, do ponto de vista histórico, fez com que chegássemos aos nossos tempos tomando o Islã como alguma coisa, você fala, né? Alguma coisa que teria tido uma origem alienígena, né? E não algo tão relacionado com este universo judeu-cristão, enfim, desses cristianismos todos, né, existentes no Oriente Médio. O que aconteceu de lá para cá para que houvesse e se estabelecesse esta cisão e o Islã, então, se torna o outro, e um outro do qual temos que ter medo, um outro que nos ameaça, um outro que é estranho, né? Enfim. Eso es un producto del siglo XIX. Es un producto de la colonización y es un producto de comprender el mundo desde lo colonial. Cuando Europa avanza hacia África, lo que se encuentra es el Islam. Cuando avanza hacia Oriente Medio, lo que se encuentra es el Islam. Y actúa con el Islam prácticamente igual que actuó con las posibles religiones americanas en el momento en que portugueses y castellanos pudieron llegar a América. No intentando comprender, sino intentando imponer. Porque tú tienes la verdad y los otros están en el lado equivocado de la historia. Cuando en el siglo XIX se comprendió el Islam como las tierras que iba a colonizar Europa, Europa hizo su propia historia y dijo, religiosamente, yo provengo del judaísmo. Filosóficamente, yo provengo de los griegos. Pero estos tipos que tengo delante, esta gente que tengo delante, son gente que estaban en África, que no tienen ningún interés y que solo he tenido relación con ellos en la época de las cruzadas, en las guerras con Jerusalén. Curiosamente, en la filosofía nunca se pudo hablar en Europa de filosofía griega sin las traducciones árabes que promocionó el Islam. No se podía comprender el judeocristianismo sin la expansión del Mediterráneo que hizo el Islam, pero Europa ha hecho una división completa de las religiones y todo el mundo americano del norte a sur ha heredado exactamente el mismo esquema, el esquema colonial con respecto al Islam. Hay que decolonizar la historia del Islam y hay que separarla de lo que hoy día podemos ver en televisión, porque cuando una persona habla del Corán en televisión y aparece la guerra de Siria o aparece un atentado en Europa o en cualquier parte del mundo, hay una contaminación de Islam igual a violencia. Cuando en Grecia hay una crisis económica, nadie dice que la culpa sea de Aristóteles ni de Sócrates. Nadie habla de los presocráticos cuando hay una crisis griega, porque han separado muy bien tradición de contemporaneidad, pero no en el Islam. En el paquete colonial del Islam no cabe la comprensión. En Brasil hay 3 grandes oleadas de Islam. El primero que llegó con los esclavos negros. El segundo llegó en el siglo XIX con la emigración de gente que venía del Imperio Turco. Y el tercero es ahora. Y este de ahora es una conversión muy radical. Por lo tanto, va a ser muy difícil comprender el Islam como algo ecuménico. Sim, sim. Muito instigante. Essas questões sobre hoje eu vou deixar mais para o final da nossa conversa,
eu queria retornar um pouco, né, a um tempo antes daquele que você mencionou, então, o século XIX e a experiência da colonização, não é? Realizada nesta época. Porque, veja, Emílio, aqui no Brasil, né, o Islã chegou, como você disse muito bem, né? Veja, Mauro, como ele conhece a nossa história aqui e as presenças islâmicas aqui. Isso não chegou, mas chegaram através da colonização ibérica, portuguesa e também espanhola, chegaram muitas referências aos mouros como inimigos, né? E certamente isso tem a ver com o fato de todas as lutas, né, que aconteceram na Península Ibérica, que levaram, né, ao desfecho em 1492, não por acaso, né, o ano em que Colombo, né, chega aqui no continente americano, mas em 1492 você tem uma expulsão, né, de muçulmanos, se posso dizer assim, você me corrija, né, no episódio justamente mal chamado de Reconquista, né, pelos reis católicos. Então, esta polêmica entre católico e muçulmano, católico e mouro, isto veio para cá, né? Inclusive em manifestações culturais, populares, danças, né? Representações teatrais da luta entre cristãos e mouros, ecoando, né, as cruzadas, né, e os mitos a respeito das cruzadas, na luta pela conquista da Terra Santa. Então, eu lhe pergunto se este marco do século XIX que você mencionou, se ele, de alguma maneira, não vinha sendo preparado em épocas anteriores. E como foi, né, se você resumir isso em pouco tempo, como foi esse embate, né, na Península Ibérica, isso que você conhece tão bem, e já conversamos algumas coisas a respeito, mas os termos desse embate, de alguma maneira, repercutiram na nossa formação social e cultural aqui, a partir da colonização, não é, ibérica da América. Então, essa colocação de cristianismo e islã como duas frentes que conflitam entre si, isso já tem origem antes, sim? La Reconquista fue un gran programa político. Igual que Donald Trump dijo Make America Great Again, ese again de hagamos América grande de nuevo, ese de nuevo es el re de la reconquista. Uh-huh. Es un mito. En 1492 los reyes católicos terminan la conquista de Granada, pero todavía no han conquistado el norte de España, Navarra. Todavía hay cristianos al norte que no pertenecen a su reino, pero no importa, su propaganda política es que hay que acabar con los moros. Curiosamente, reyes castellanos anteriores, en el año 1200, su título era el rey de las tres Españas, católica, judía y musulmana. Quiere decir que no había un problema muy largo a lo largo de la historia, porque los reyes anteriores aceptaban a aquellos súbditos. Es un programa político de última hora. Por lo tanto, es el siglo XV el que gestiona la ideología de que para ser español, para ser hispano en general, porque Portugal también expulsará a los judíos, para ser hispano de Hispania, para ser Iberia, tienes que ser católico. Y se genera el mito. El gran mito es el del moro frente al cristiano. Cuando en el siglo XIX se acude a la colonización, la ideología que ha quedado es esa.
es la de la Reconquista. En España siempre estamos expulsando gente, siempre. El deporte nacional español es expulsar judíos, moros, republicanos, y si mañana gana algún otro partido unas elecciones, expulsarán a gente. Inmigrantes, estaremos expulsando siempre gente, porque España tiene una ideología colonial por exclusión, no por inclusión. Sin embargo, las ideologías por inclusión, que han sido las de Francia e Inglaterra, hicieron algo muy peligroso. Cuando llegaron a la India, cuando llegaron a Egipto, cuando llegaron a Marruecos, la policía la gobierna un inglés o un francés. La fiscalidad, un inglés o un francés. El orden, inglés o francés. ¿Y qué puede hacer el nativo? Pues puede rezar. Y le da poder al imán, le da poder social al líder religioso que antes no tenía. A lo largo de toda la historia del Islam, el derecho se llamaba derecho, no se llamaba derecho islámico. Igual que en China a la comida se le llama comida, no se le llama comida china. Chinesa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se empieza a hablar de derecho musulmán, de derecho islámico? Porque gobiernan los ingleses, los españoles, los italianos, y ellos tienen un rincón, un templo donde pueden hacer sus cosas. Cuando esos países adquieran la independencia, creerán que ese es su modo de vida, exclusivamente religioso. Los actuales fanatismos se corresponden con la época colonial que solo le dejó la esfera de lo religioso a la gente que históricamente había tenido todas las esferas. Perfeito. Mais elemento, Emílio, antes de passarmos ao último bloco, a palavra jihad, você mencionou rapidamente. Eu gostaria que você se estendesse um pouquinho mais, porque esse é justamente um equívoco que eu pensava que fosse alguma coisa própria aqui, nossa, né? Mas você mostrou, inclusive no seu livro, né, Angústia de Abraão, você tem uma seção em que você trata disso, que a palavra jihad significava outra coisa que passou em algum momento, eu até gostaria de saber que momento seria esse, se é possível identificar, passou a significar guerra, a palavra passou a ser traduzida com o termo guerra, e gostaria então que você desenvolvesse um pouco uma reflexão sobre esta palavra presente no Corão e se no desenvolvimento dos significados dessa palavra há alguma relação com a cruzada. Então nós teríamos a cruzada cristã de um lado e a jihad, né, islâmica do outro. Se haveria alguma relação entre um termo e outro. En la Biblia cristiana, evidentemente, en algún momento se dice en cartas que quien quiera ser como yo, que tome su cruz y me siga. ¿Comprendes la expresión? Toma la cruz y me siga. ¿Sí? Imagina que yo voy a traducir ese pasaje y lo traduzco como diciendo, vamos a las cruzadas. No tome su cruz y me siga, sino vamos a las cruzadas. Esa es la traducción que se ha hecho de la palabra yihad en el Corán. La palabra yihad aparece 33 veces en el Corán. Yo tengo un artículo en el que hablo de lo que significa cada una de las 33 veces. Ninguna de las 33 veces significa guerra. Todas significan esfuerzo. Esfuerzo de, por ejemplo, habla en un pasaje muy interesante, dice, nos han mandado honrar a padre y madre. Fíjate lo que significa que el Corán diga, nos han mandado honrar a padre y madre, porque es el cuarto, ¿verdad? Cuarto mandamiento del judeocristianismo. Por lo tanto, es un texto que asume
que tenemos que cumplir el cuarto mandamiento. Y dice el pasaje coránico, nos han mandado honrar a padre y a madre, pero si padre y madre son paganos, mantente firme en la fe. Y ahí emplea la palabra yihad. No significa mátalos con la guerra santa, no, significa mantente firme en tu fe, aunque tus padres a los que debes honrar se hayan desviado. Ese es el sentido continuo de yihad en el Corán. Ahora bien, la palabra cruzada, hasta donde creo seguirle el rastro, el concepto está ya en el año 500 en las guerras entre Bizancio y los persas. Los persas. Los persas. Se empieza a hablar de que la guerra contra los persas es una guerra de religión y que hay que luchar por la cruz. El concepto de luchar por la religión está en la Biblia. En hebreo se llama Herem y es la fuerza que tiene el pueblo de Israel avanzando por Palestina. En el Corán hay mucha guerra. No tantas seguramente como en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento en Éxodo y Levítico es una historia de una guerra continua, pero prácticamente igual. Pero ninguna de esas guerras se llama yihad en el Corán en árabe. Ahora bien, cuando se han traducido todas esas guerras, equivalentes a las guerras del Antiguo Testamento, entre vecinos, por territorios, ya se le ha puesto yihad. Es una traducción inducida. Esa idea de traduttore, traditore del italiano, en el Corán es cualquier traductor siempre es un traidor. E não acontece só no Corão, você sabe muito bem, na Bíblia também a gente tem inúmeros problemas desse tipo, né? Igual. Exato. Sí es cierto que en torno al año 1100 y pico, cuando un loco, un auténtico ido de la cabeza, el rey de Egipto, Al-Hakim, destruye la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, enciende un fuego de cruzada que tiene enfrente a un yihad. En las cruzadas ya sí hay guerra de religión. Es una excusa, por supuesto. Los europeos que van a Oriente Medio son los pobres, los desheredados, los que quieren tierras, pero su excusa va a ser la religión. Y los árabes que vayan a la Guerra Santa será igual. De um lado e do outro, os pobres são o que se chama aqui no Brasil bucha de canhão, como para a guerra promovida pelos ricos, né? Igual. Sí, sí, tal cual. Carne de cañón, decimos. Sí, sí, igual. Sim, sim. Perfeito. Mauro, o tempo corre, então eu vou passar, se você me permite, ao terceiro e último bloco. Perfeito, vamos lá. Questões. E eu queria introduzir esse terceiro bloco, Emílio, em que a gente espera ouvir você sobre questões ou sobre situações do mundo contemporâneo. Eu preciso dizer, Mauro, quem nos acompanha, Emílio é um grande conhecedor deste mundo. Ele foi, me corrija, Emílio, se eu estiver equivocado, você foi professor convidado na Universidade de Teherã, sim? Damasco, Cairo, sim? Pois é. Então, ele conhece esse mundo, com uma grande experiência. O ano passado, se não estou enganado, Emílio conduziu, Mauro, uma viagem turística pelos lugares importantes para conhecer as origens do Islã. Imagina, ele foi o guia turístico desta viagem. Ele mandou o anúncio para mim, mas havia um oceano Atlântico separando e não era possível seguir. Mas, enfim, ele conhece esse mundo nos tempos contemporâneos, então tem esse testemunho que pode nos dar. Mas eu começo, então, esse último bloco. Foi uma viagem no mundo antigo. Pré-coronavírus, né? Entrando por Alexandria, Egipto,
cruzando el Jordán, siguiendo la ruta de Moisés, Sinaí, y subir Palestina, Israel, Jordânia e salir. O mundo era uma maravilha antes do coronavírus, hein? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos sin mascarilla. Sim. E como diziam os latinos, antiquíssimos temporibus. Sí, sí, sí. Então, eu introduzo essa última sessão nossa, Emílio, já lamentando que o tempo está terminando, com uma referência que eu via em algum documentário que vi esta semana, né? Mauro, você saberá disso também, que a Basílica do Santo Sepulcro ela é disputada, né, por vários segmentos cristãos. Né? Eles disputam o controle daquele lugar absolutamente sagrado, né, da cidade de Jerusalém. E como os grupos que se denominam cristãos não se entendem sobre quem é que vai ter a chave da igreja, entregam essa chave para famílias muçulmanas. Eu já tinha visto isso, já não me lembrava mais, mas é um detalhe interessantíssimo. Quem toma conta e garante que a basílica fique preservada e que os grupos cristãos não briguem entre si são famílias muçulmanas. Acho isso ótimo. Tal qual, tal qual. É uma boa entrada para o nosso tempo, né? E para as questões, né, que se colocam nos dias de hoje. Então, Emílio, você já adiantou algumas coisas importantes, né? Quando há uma crise na Grécia, ninguém culpa Aristóteles. Mas quando um grupo terrorista muçulmano, né, explode uma bomba, a culpa é do Corão, porque o Corão incita a guerra, etc, etc, etc. Então, tomando todos esses cuidados, né, que são absolutamente necessários, e considerando que a nossa imprensa, ou por desinformação, ou por má fé, por desejo de não informar, né, faz com que nós tenhamos entendimentos muito equivocados, né, do que acontece no Oriente Médio, seja ali na terra de Israel, Palestina, seja no Oriente Médio de maneira mais geral. Nós não temos, né, acesso a informações, né, confiáveis. Então, eu lhe perguntaria de que maneira essas questões que você veio tratando conosco aqui, a leitura dos seus trabalhos, do seu livro que está disponível em português, como é que isso ajuda a que nós tenhamos um olhar mais qualificado para os conflitos que hoje atingem, né, que hoje mexem com aquela região tão importante do planeta à qual nós estamos ligados, né, seja pelas informações, seja pelas heranças culturais, né, que nós recebemos. Yo me temo que soy muy pesimista, porque eso que decías antes de que el periodismo con mala intención está informando solo de lo negativo, eso es ya una tónica general. Nadie nunca informa de nada que ocurre en Oriente Medio si no es un conflicto. Si uno está viendo la televisión, nunca hay una exposición de arte o una presentación de un libro en el Cairo. El Cairo aparece si hay una bomba. Entonces, hay toda una distribución geográfica de qué es lo que debemos hablar de cada sitio, que hace que el mundo árabe-islámico solo tiene interés geoestratégico. Por eso es tan impactante visitarlo. Cuando yo lo visité con estos señores, se quedaban impresionados de una ciudad como el Cairo. Cuando uno va a Estambul, cuando uno va al Cairo, cuando uno va a Beirut, cuando uno va a estas ciudades de Oriente Medio que son igual de grandes y modernas que cualquier ciudad europea, uno dice, ¿dónde están los camellos? ¿Dónde están las barbas? ¿Dónde están los Kalashnikov? Entonces, nosotros tenemos un estereotipo y ese estereotipo hay que combatirlo diariamente con contrainformación. Para mí, lo más importante ahora, por ejemplo, y por eso es la importancia del libro cuando éramos árabes,
es hablar de árabe. Hablar de árabe para que árabe se sepa que hay millones de árabes cristianos y millones de árabes musulmanes y que viven todos en el mismo sitio. Por lo tanto, el conflicto ya no es entre una lengua y otra. Y en la época de la Edad Media, en la península ibérica, había cristianos, judíos, musulmanes, pero todos hablaban árabe. Era la lengua culta. Es como cuando ahora en la universidad nos obligan de vez en cuando a escribir en inglés. Nadie nos ha invadido por ahora, pero desde luego sabemos que tenemos que publicar en inglés porque es la lengua de la colonia, es la lengua de la urbe, es el latín. Bien, pues esa lengua que fue en su momento el árabe no fue impuesta por ningún poder, sino que fue una lengua franca. Y fue una lengua franca para la religión, para la filosofía, para la medicina, para la ciencia, y hay que empezar a hablar de la cultura árabe para no tener que estar siempre hablando del presente de la geopolítica. Mi compromiso profesional de aquí a que muera, si Dios quiere, de viejo, es exclusivamente tratar lo cultural, para hacer ver que Aristóteles no pudo ser conocido en Europa sino por una traducción árabe. Para hacer ver que cuando los reyes católicos quemaban libros árabes, solo quemaban los religiosos porque necesitaban los libros de ciencia. Entonces, esos son los capítulos de la historia que hacen comprender. ¿Y por qué le ayuda eso a un árabe contemporáneo? Porque el niño árabe de hoy se dará cuenta que es hijo de una cultura universal, no de un libro que promueve la violencia. Uau, Mauro! Não, estou chocado. Estou chocado aqui. Realmente muda os paradigmas em relação a pensar o Islã, mudam todos, né? Mudam todos, porque primeiro a gente descobre que nós somos muito mais irmãos e irmãs do que imaginávamos, né? E segundo que há uma riqueza a ser explorada e que não é explorada pelo preconceito, né? O preconceito nos veda a vista para que não nos admiremos com a riqueza do outro, né? Estou muito impactado mesmo. Fantástica aula. Nada, es un placer. El mérito es vuestro por la hospitalidad. Sim. E aqui agora, Emílio, no Brasil, um tema que ganhou uma centralidade muito grande nos últimos meses é o tema do racismo, né? Com a explosão dos negros norte-americanos, depois do assassinato de George Floyd, aqui no Brasil também o tema do racismo cresceu muito fortemente, né? Como um tema que passou a ocupar uma centralidade que sempre deveria ter existido. E aí começa a se descobrir mais amplamente uma presença do Islã aqui no Brasil que era insuspeita para a imensa maioria do povo brasileiro, porque, inclusive, essa presença foi escondida, foi apagada, que é a presença dos negros feitos escravos que vieram da África, que eram o Islã, que eram do Islã, os malês. Então, a gente teve, em determinado momento do Brasil, uma presença do Islã. Isso foi objeto de uma aula do Pedro no nosso curso sobre a história do Brasil, maravilhosa. A repercussão dessa aula foi tão grande que se tornou um tema para nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir dessa aula, ele descobriu a presença do Islã e, quando esteve na Bahia, fez questão de mencionar a presença dos malês aqui, né? Então, tem sido tudo muito surpreendente essa presença do Islã, né? Muito surpreendente, né, Pedro? En Brasil hay también muy gran presencia árabe cristiana. Sim. Essa conhecida, especialmente Líbanos, sírio-libaneses, como a gente fala aqui, não é? Sim, sim. Mas a presença muçulmana, em termos religiosos, ela é menos conhecida, né? Sim. E particularmente esta presença histórica, esta presença
nos tempos do Brasil colônia, particularmente nos tempos do século XIX, né, na época então que o Brasil era um império. Bem, Emílio, nós infelizmente estamos chegando ao final deste encontro, para mim absolutamente memorável, a satisfação de reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, poder conversar um pouco sobre temas que justamente teceram a nossa aproximação, a nossa amizade, boas lembranças dos dias que você passou aqui conosco. Da minha parte, quero também, Mauro, te agradecer muito pela possibilidade aberta que você, né, imediatamente acolheu. E antes de passar ao Emílio para as suas considerações finais, queria dizer, então, da importância do teor da nossa conversa, que, de alguma maneira, amplia, né, enormemente o alcance, as pretensões que tínhamos, né, Mauro, com o curso Jesus na História. Então, ter você aqui, Emílio, abrilhantando, né, esse nosso percurso é realmente motivo de muita satisfação, né, e agradecimento. Então, Mauro, passo a palavra para Emílio e você termina. Perfeito, ótimo. Yo solo quiero dar otra vez las gracias, Mauro, Pedro, gran amigo, si está todavía por ahí Paulo Basaglia, por hacer posible la traducción y aquel viaje, porque es bueno, es bueno contar con gente de bondad y de inteligencia. Hay que compaginar esas dos cosas, ¿no? Y esa bondad natural y la inteligencia creo que hoy día es más importante que nunca, porque la fuerza de la religión que está teniendo hoy día en la sociedad es muy superior a la fuerza de la religión de hace 30 años, hace 40 años. Pero la religión está marcando la sociedad no necesariamente desde lo inteligente y desde lo bondadoso, sino desde lo militante. Yo creo que la religión tiene un gran factor de conocimiento humano y tiene un gran factor de solidaridad social. Pero, y Pedro lo conoce bien porque ha escrito un libro magnífico precisamente sobre la militancia religiosa en el Sertão, en la parte dura de Brasil, cuando la religión se limita a crear un lobby, a crear un grupo de presión, se convierte en algo muy peligroso. Y me temo que hoy día estamos avanzando hacia la consideración de la religión como conjunto de lobbies, conjunto de grupos, de clubs. Eso ocurre en Brasil, ocurre en Argentina, ocurre en Estados Unidos y en toda Europa y en todo el mundo árabe. Por tanto, yo quiero hacer una llamada al ecumenismo, a buscar las fuentes de la religión que nacieron para entendernos, no para dividirnos. Eu queria trazer uma questão para você, Emílio, e para você, Pedro. Porque eu estou, primeiro, muito admirado com o maravilhamento. Todo mundo realmente gostou demais da aula. Estava aqui pensando e conversando aqui, trocando uma ideia enquanto você falava. Todo mundo muito maravilhado. O Paulo Basaglia dizendo aqui, Emílio, foi um prazer para nós da Paulo, sua presença aqui. E as pessoas realmente muito, muito maravilhadas pela tua aula, primeiro. Segundo, eu nunca soube que se sabia tanto espanhol aqui no Brasil, porque ninguém reclamou, todo mundo entendeu tudo que você falou. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Realmente deu para acompanhar toda a sua aula sem nenhum problema de compreensão. Não teve nenhuma queixa, nenhuma questão aqui no nosso grupo das pessoas incomodadas ou com dificuldade de fazer o acompanhamento da sua aula. Então, tudo isso me leva a sugerir, Emílio e Pedro e Emílio, que a gente possa programar um segundo encontro, né, se assim for possível, um pouco mais adiante, para que a gente possa aprofundar, mergulhar mais em algum assunto ou examinar outro tema que seja do interesse de vocês dois, e com isso a gente vai abrindo aí uma etapa de colaboração internacional, né, nos nossos cursos, nas nossas aulas aqui. Eu
Eu acho que seria fantástico essa possibilidade de renovar esse encontro em mais 1 ou 2 encontros, conforme o que vocês desejarem. Claro, os professores são vocês, eu sou só o provocador, o agitador, né? Pedro lo sabe, donde él vaya, yo voy. Ótimo. O que te parece, A Pedro? recíproca é verdadeira, não sei se diz assim em Espanha. A recíproca é verdadeira. Grande apoio aqui a ideia de fazer mais encontros. Então, é claro que aí acho que é um assunto para vocês dois tratarem, pensarem se tem interesse, o que seria interessante. Mas, nossa, estou muito grato mesmo, muito maravilhado com essa aula, com as descobertas que você propiciou para nós, Pedro. Acho que, o Emílio, o Pedro tinha aberto a porta, né, para esse nosso conhecimento e você nos convidou para entrar na sala. E estamos muito bem acomodados aqui nessa sala maravilhosa de aula com vocês dois. Então, muito bom. Nosso curso Jesus na História não acabou, essa aula extra, que surpresa, acabou não sendo a última, haverá mais uma próxima, que o Pedro considerou importante realizar, que é uma aula sobre os manuscritos do Mar Morto. É isso, né, Pedro? Isso. Então, semana que vem, mais uma aula. E aí fechamos. E aí fechamos. Fechamos até o Pedro e o Emílio e Pedro resolverem alguma coisa diferente disso, tá bom? Obrigado, Pedro. Bom descanso para você, tá tarde aí. Boa descanse. Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer, prazer. Pedro, Grande abraço. um abração. Gente, paz e bem para todo mundo. Pase bem. Paz e bem.